Okay. It's so big in here, and you're also. Nossa, aqui é tão grande, vocês estão tão longe. Obrigada por estarem aqui. Meu nome é Alison Taylor e eu tenho o melhor trabalho do mundo. O meu marido e eu, nos últimos 10 anos, tivemos o privilégio de ganhar o nosso sustento escutando as histórias das outras pessoas e ajudá-las a colocar essas histórias em vídeos e em livros. Nós vamos falar mais tarde sobre um livro chamado Como Salvar a Sua Vida, um capítulo de cada vez. Essa sessão está sendo gravada. Geralmente eu falo numa sala bem menor e consigo responder a perguntas, mas por estarmos gravando, nós vamos deixar as perguntas e respostas para o final da sessão. Vocês podem vir e falar comigo no final. O computador de alguém se parece como esse tela aqui? É familiar isso aqui para vocês? Uma pessoa lá atrás me falou, só de olhar para isso me deixa tão estressado. É a mim também. Mas muitos de nós, as nossas vidas são tão ocupadas e é difícil manter as coisas organizadas da maneira que gostaríamos. Então, o que eu quero fazer hoje é mostrar algumas coisas que podem fazer esse processo mais fácil, principalmente ao organizar suas fotos digitais, fotos que vocês talvez queiram usar num projeto de genealogia e de história da família. Então, eu quero mostrar uma maneira muito simples de organizar suas fotos. Esse é um método que eu utilizei para os meus próprios projetos e eu também usei para organizar a informação dos meus clientes. Não requer nenhum tipo de software especial, não tem que aprender nenhum programa e não tem que lidar com senhas e outras coisas assim que só complicam e fazem você se sentir cansado. Eu quero mostrar hoje um trabalho para quem tiver Mac ou PC. Eu vou mostrar o conceito é o mesmo para os dois. Então, mesmo para o Mac, é a mesma coisa. Você só vai se sentir mais bacana porque você tem um Mac. Antes de falarmos sobre a organização das suas fotos, eu quero falar um pouquinho sobre por que é tão importante incluir conteúdo visual quando você está fazendo um vídeo ou um livro ou colocando coisas no Family Search, porque é tão importante usar informações visuais. Esse aqui é a avó do meu marido e ela teve uma vida bem difícil. A mãe dela morreu de repente quando ela tinha 12 anos e ela teve que cuidar das suas duas irmãs mais novas. E a coisa mais triste foi que a mãe faleceu depois de ter ficado a noite toda costurando vestidos para as meninas, porque o fotógrafo ia chegar no dia seguinte para tirar a foto da família. Essa é a foto que eles tiraram quando o fotógrafo chegou, das 3 meninas, usando os vestidos novos no funeral da mãe delas. Então, quando você sabe a história, quando você escuta essa história e dela ter pedido à mãe com 12 anos, já é triste, mas ao saber a história adicional, não é de partir o coração. É tão mais poderosa ter essa informação da foto e a situação. Fotos dão um impacto emocional e fazem o seu trabalho mais bonito. Se você quer que alguém leia a sua história, ele se torna muito mais atraente. Que livro você preferiria ler? Quantos de vocês têm livros assim? Todos nós. Ou seja, alguém nos deu, alguém da nossa família, e eles são um material de referência ótimo. É onde nós vamos, mas não é muito atrativo. Não é muito mais atraente ler alguma coisa assim, sentar e ler alguma coisa com esse tipo de visual? Muito mais convidativo. Então, colocar as suas imagens junto com as histórias é o que vai
envolver as pessoas, principalmente os jovens, fazer com que eles se liguem. Aqui tem um gráfico genealógico, todos nós já conhecemos isso. Quão mais atraente, interessante, se nós tivéssemos a mesma informação genealógica, mas combinada com histórias e com fotos da vida das pessoas. Não são bonitinhos? Aqui minha avó e minha avó, aqui na esquerda. Ele era um bonitão. E a minha avó, quando eles tinham nos 90 anos, ela ainda olhava para ele dessa forma. Eles eram adoráveis. A tecnologia moderna me confunde um pouco. Temos que considerar a nossa audiência. Quem vai estar lendo essas histórias? Quem vai estar vendo esse conteúdo que estamos preparando? Isso aqui parece familiar para vocês? Essa é a nossa audiência, gente. Nós estamos concorrendo com isso aqui. O seu livro, as suas histórias que você vai colocar online, com esse tipo de pessoas e que você está concorrendo. Não é só... Eu não quero dizer que os jovens só digerir informação eletrônica. Todos gostam de livros. Os livros nunca vão acabar, mesmo para os jovens. Mas esses jovens foram criados tendo acesso a coisas visuais muito atraentes. Então, se nós quisermos conquistá-los, nós vamos ter que ter um componente visual atraente para eles. O que eu quero fazer aqui é mostrar um fluxo de trabalho organizado. Eu usei esse sistema, desenvolvi isso aqui e uso com meus clientes. Nós vamos começar a organizar as fotos digitais que já temos no computador. E eu tenho aqui uma abreviatura para ficar mais fácil. Depois de organizar as fotos digitais, vamos então pegar outros materiais físicos que temos, que está na caixa de sapato, que está documentos, filmes, slides, e vamos escaneá-los propriamente, de maneira apropriada, para que possam ser usados ou para serem impressos ou para ir para a web. E vamos adicionar essas imagens escaneadas também. Aqui, para mim, tudo começa com a calma. Essa é a minha abreviatura. É assim que eu quero que vocês se sintam com relação ao conteúdo digital que está no seu computador. Não quero que vocês fiquem estressados por causa disso. Então, a primeira coisa é criar pastas e designar as fotos para as pastas apropriadas. Depois, rotular as fotos e fazer backups das fotos. Então, vamos falar primeiro do criar pastas. São como gavetas de meias. Quando você está lavando a roupa, se você pegar suas meias e jogar tudo ali na gaveta, não leva... Você vai até a gaveta e não vai ser muito difícil achar as meias verdes, por exemplo, naquela bolo de meias. Mas se você tiver muitas meias, você pode dividir por cor, você pode fazer divisórias adicionais, você pode jogar aquelas que estão com buracos, enfim. Mas, por agora, todas as suas fotos estão na gaveta das meias. Elas não estão no chão, ou em cima da máquina de lavar. Você sabe onde encontrar as suas meias lavadas. Então, se as fotos estão por todo lado no computador, é mais ou menos como tentar achar um par de meias quando você tem e em cada um dos quartos dos seus filhos, porque você não sabe onde é que estão as meias. É bem frustrante. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer um esboço no papel, porque o papel e a caneta ainda funcionam muito. É mais fácil absorver o que você está tentando delinear. Então, veja a hierarquia do que você quer formar dentro dessas pastas. Pode ser
Você pode categorizar cronologicamente ou por grupos de família, qualquer que seja o agrupamento que faça sentido para você. E você pode usar termos descritivos nessas suas pastas. Por exemplo, isso aqui é um exemplo. Por exemplo, uma hierarquia que eu esbocei. Eu gostaria de colocar tudo. Eu gostaria de ter organizado todas as fotos do meu computador. Por exemplo, se isso é demais para você e você está pronto para começar um projeto de vida, um livro, fotos na Family Search, e você quer se centralizar num grupo de fotos, você pode usar esse mesmo sistema. Comece com esses primeiro e daí você pode expandir. Então, se eu quiser ter uma lista visual de como organizar o que está no meu computador hoje, eu tenho praticamente três tipos de gavetas aqui no meu computador. As coisas pessoais da minha infância, por exemplo, da minha juventude. Depois, outra gaveta seria as fotos da minha família e as fotos relacionadas a trabalho. Então, são como três gavetas principais, grandes. E aí eu posso criar subdivisões. Nas minhas pessoais, eu posso colocar outras divisórias, meus ancestrais, minha infância, minha juventude, minha época na faculdade. Então, isso aqui não é complicado, não é difícil. Ou seja, é como você vê como a sua vida naturalmente foi dividida. O seu conteúdo digital foi naturalmente dividido. Então, você coloca isso no papel e começa por aí. E se você decidir se centralizar em um projeto, por exemplo, talvez você está fazendo o seu projeto de vida e você quer se focalizar na história do seu pai, por exemplo. Eu escrevi um livro sobre meu pai. Então, eu vou dividir a vida dele em décadas. E eu vou pegar uma década e dizer, bom, isso aqui foi a infância dele, eu tenho aqui fotos de bebê, tenho fotos dele na escola primária e eu vou colocando as coisas conforme... Não é uma coisa assim tão difícil. Depois, eu vou no computador e eu começo a criar pastas. Você pode fazer isso no seu hard drive, no disco. Não é a mesma coisa. O mesmo hard drive, você tem que ver que não seja o mesmo hard drive que seja onde tem o seu sistema operacional. Crie as suas pastas nessas divisões. Aqui você pode ver que eu criei pastas e subpastas que combinam com a hierarquia que eu acabei de descrever da vida do meu pai. Aqui alguns outros exemplos de maneiras que você pode dividir. Você quer alguma coisa que você possa entender, que tenha, faça sentido. Então, por exemplo, fotos que estão aqui organizadas por ano, e cada ano tem um tema ou um evento dentro daquele ano. Por exemplo, a viagem ao Havaí, etc. Ou agrupar coisas somente cronologicamente. Então, você tem uma pasta para aquele ano e você tem pastas divisórias para cada mês. Acho que é mais difícil assim. Você pode não se lembrar em que mês do ano você fez teve aquele determinado evento. Então, se você descrever, colocar uma descrição, é mais fácil. Mas tem que ser o que faz sentido para você. E o próximo passo é designar as suas fotos para levar para a pasta correta. É como você está lavando a roupa e você pega só meias e colocar na gaveta das meias. Então, você tem que ir para algum lugar no seu computador que está lá tudo misturado. Você vai pegar uma localidade, começar por ali e vai começar a arrastar a foto para a pasta adequada. Não se preocupe em colocar numa ordem em particular. Você não tem que se preocupar em colocar rótulos no momento ou identificá-las. No momento, você está só colocando as meias na gaveta das meias. E você vai continuar fazendo isso até a maioria das fotos
Você vai colocar as fotos nos compartimentos corretos. Então, você vai arrastar a foto de onde ela estiver para o folder, para a pasta que você criou. E aqui é a infância do meu pai, então eu vou arrastar, está lá nos meus documentos, sei lá aonde, com uma opção de outras fotos, eu vou arrastá-la para a pasta do meu projeto, para a infância, para a pasta da infância do meu pai. Eu já tentei ver como é que isso ficaria no meu computador, e isso faz parte de um dos nossos vídeos instrutivos. E eu vou dizer aqui para o homem que está, nosso amigo lá atrás da tela, para ver como é que isso funciona. Por enquanto, está tudo dando certo. Isso aqui é a pasta principal que vai ter todas as outras pastas do seu projeto. Então, por exemplo, aqui eu coloquei como título a história da minha vida. E aqui você vai criar algumas outras pastas para cada capítulo ou cada categoria da sua vida. Tem que ser de acordo com o que faz sentido para você e do seu livro. Aqui é o meu avô. Então, eu vou criar subpastas que são as subdivisões da cronologia dele. Coloquei aqui infância, faculdade, casamento, filhos e carreira. Você pode dividir essas pastas em décadas, como este exemplo aqui, ou de qualquer outra maneira que se coordene com a história da sua vida. Ao criar essas subpastas, eu estou colocando aqui um número digital em frente para que eles fiquem de maneira cronologicamente ordenada e não alfabética. Aqui eu tenho uma outra pasta que eu criei chamada Precisa de Mais Pesquisa. Então, aqui tem coisas que eu não sei exatamente a época, então eu não sei ainda onde colocar, mas estão estacionadas aqui. Então, eu posso, depois que eu souber para onde ela vai, eu posso tirá-la dali e levar para a pasta adequada. Você pode criar no flash drive, no hard drive, em qualquer lugar onde você tenha fotos apropriadamente guardadas para esse projeto. Então, veja a foto que você quer, arraste de onde ela está e leve para a pasta correta. Arrastar vai copiar a foto e vai deixar outra cópia onde ela estava. Se você tiver espaço suficiente no seu disco, é melhor você fazer isso e fazer um backup. Se você tem pouco espaço, ou se você não sabe se quer manter uma cópia no lugar original, então você aperta a tecla Shift, porque aí ela remove completamente do local original. Okay, could you hear that at all? Okay. I just want to call your attention to one Eu chamo a thing. atenção para o seguinte, não dá para voltar atrás, mas uma coisa aqui muito importante é ter uma pasta. Por exemplo, eu tenho uma que se chama Pesquisa NIS, porque eu estava trabalhando nesse projeto. Na verdade, a pasta se chama Precisa de Mais Pesquisa. Então, se eu ainda não identifiquei quem está ali, você pode colocar ali na pasta Precisa Mais Pesquisa. E conforme você vai pesquisando e vai identificando quem eles são, aí você pode tirá-la dali e levar para a pasta certa. Então, é bom. Ali elas já estão previamente guardadas e depois você tem condições de... você não quer criar também muitos desses pastas de miscelânea, porque senão acaba ficando a mesma situação. Então, você já fez a sua hierarquia, você fez as suas subdivisões. Ao continuar, você pode continuar dividindo da maneira que você achar melhor. Se está ficando uma pasta muito grande, muito difícil de achar as coisas, você pode subdividir além do que nós já fizemos. Então, por exemplo, temos aqui coisas da minha família que eu escaneei e tenho basicamente... Eu comecei na pasta chamada Armstrong, tudo da família Armstrong. E conforme eu ia escaneando mais coisas e guardando, eu via, sabe, eu tenho uma porção de fotos da outra família chamada Cole, que é um outro ramo da família. Então, eu vou criar uma pasta só para a família Cole. E eu vou colocar todos os Coles lá. Então, o sistema é muito flexível. Você pode criar qualquer subdivisão que você precisar. E aí,
vai ficar fácil de achar onde você guardou isso. O próximo passo é rotular os arquivos. E eu acho que você não deve fazer isso até ter todas as meias dentro da gaveta. Até você ter pelo menos a maioria das fotos que estavam espalhadas no seu computador, até que elas estejam dentro de suas pastas e tenham uma casa, por assim dizer. Nesse momento, então, que você tem esse sistema que funciona, aí sim você pode ir lá e colocar títulos descritivos, nomear, acrescentar essas descrições que vão ser mais fáceis. Você pode criar uma ordem para isso, principalmente se você está fazendo um projeto. Por exemplo, se é um livro, é a única vez que eu despendo tempo para colocar fotos numa ordem em particular. É por causa do livro. É a única vez que eu vou fazer se eu preciso formar um livro, eu preciso das fotos numa determinada ordem. Senão, eu não vou me preocupar com a ordem das fotos. Não vou ficar extremamente preocupada com isso, porque eu ainda posso entrar na pasta e não vai ser difícil, se eu sei onde ir, e encontrar qualquer foto que eu esteja buscando só olhando para a pasta e para a descrição. Você pode colocar um número na frente se você quiser. Lembre-se, quando você estiver numerando, que colocar números em frente ao nome do arquivo, você tem que ter certeza que você está pensando como um computador. Eles pensam em ordem alfanumérica. Então, se você colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, essa é a ordem que você vai ter no final. Está vendo aqui a primeira, depois vai para 10, depois 11, depois 12, depois vai para o 2. Então, para você poder suplantar esse problema, você tem que usar números múltiplos. Você tem que começar com 002, 002, 003, porque aí sim os arquivos vão estar na ordem que você pretendia. O próximo passo, quando você tiver tempo, e dependendo de quão importante é, você pode começar a identificar ou acrescentar outras informações adicionais, rótulos, etiquetas e legendas. Alguém vai poder olhar para essa foto e saber quem estava na foto, que data era, o que é aquela foto, qual é Você pode fazer isso de várias formas. Fazemos isso com documentos digitais. Usamos a metadata. É os dados que vão com a foto, de maneira que quando você mudar essa foto para uma outra computador ou você carregar num site, aquela informação vai ficar com a foto, pertence à foto, ela vai junto. Existem várias maneiras de fazer isso em programas diferentes. Aqui, onde fala, mesmo no Windows Explorer, você não precisa ter nenhum equipamento especial ou software especial para isso. Só encontre o título no final e você coloca ali a informação. Se você está usando o Picasa, que é um software de organização de fotos gratuito, você também pode colocar isso ali no espaço de legenda. Se você usar o Photoshop, Bridge já vem com o Photoshop. Cada uma tem uma forma um pouquinho diferente de fazer, mas eu sei que o MathFinder também tem uma forma de fazer isso. Então, aqui é um exemplo de como se parece no sistema Windows. É bem easy, é bem fácil, e essa informação vai ficar sempre com a foto, mesmo que você transfira para outro lugar. A última coisa na minha abreviatura é fazer backups. Fazer backups. Isso é importantíssimo, principalmente depois de você ter feito todo esse trabalho. Faça o backup, faça com frequência. Quantos aqui de vocês já perderam um hard drive de um computador porque ele teve um defeito e você perdeu tudo lá? Ou seja, você perde isso para sempre.
Às vezes nós damos livros para os nossos clientes onde eles pegam todas as fotos que eles nos deram e colocamos num índice e colocamos num DVD e colocamos o DVD junto com o livro. Então ali tem o índice, tem o livro e tem o backup. Você também pode usar a cloud para isso. Muitos já devem ter ouvido falar sobre a cloud. Nesse último final de semana foi falado algumas coisas. Então, eu queria mostrar alguns benefícios e alguns pontos negativos que vocês devem conhecer. Primeiro, benefícios. Pode ser acessado de todos os seus eletrônicos. Então, se você tiver um Google Drive ou o Carbonite, que é um sistema de backup, você pode acessar do seu computador, do seu laptop, do seu smartphone, do seu tablet. Você tem acesso a isso em qualquer hora. Você pode compartilhar isso com a sua família. Se eles sabem o seu código e souberem como entrar no seu sistema da cloud, você pode compartilhar isso com eles. Você pode recuperar essas fotos. Então, se você tiver um incêndio, uma inundação, um acidente qualquer, você sabe que pode fazer o download disso para o seu computador depois com facilidade. Então, ele está seguro. E ele faz backups automáticos, você não tem que fazer isso e lembrar de fazer. Coisas que vocês devem saber sobre guardar isso na cloud é que você precisa uma conexão rápida de internet. A maioria de nós tem isso hoje. Outros talvez precisem de autorização para acessar os seus arquivos. Eles existem, enfim. A gente sabe que, em geral, os sistemas são bem seguros, mas lembre-se que alguém pode hackear e entrar nos seus arquivos. Se a empresa, enfim, sair de circulação, fechar as portas, por exemplo, por pirataria, por exemplo, as pessoas que tinham tudo lá perderam tudo. Então, você tem que ter uma companhia de boa reputação para você guardar as suas coisas na cloud. Pode ser caro se você tiver muita informação que ocupam muito espaço e que também torna mais lento você carregar essas coisas. Mas os preços dessas facilidades têm baixado bastante e, às vezes, você paga uma mensalidade, às vezes como sócio, e você pode colocar uma quantidade ilimitada de dados lá. Então, eu teria isso na cloud e teria num hard drive externo também no computador. Ou seja, você tem 3 frentes para guardar e para cobrir, ser mais seguro. Então, criar pastas, designar as fotos, levá-las para as pastas certas, rotulá-las e fazer backup. Uau! Não faz vocês ficarem mais calmos só de ver como essa organização é fácil de fazer? Você já tem ela toda ali, organizada, e não leva tanto tempo quanto parece para chegar nesse ponto. Você pode talvez levar muito tempo se você está fazendo pesquisa e identificando, mas só começar coisa básica de levar as fotos para as pastas certas leva menos tempo do que você pensa e você pode fazer aos pouquinhos cada dia. Então, agora que temos todas as fotos digitais, onde elas devem estar, tudo tem a sua própria casa. Então, eu quero chamar a atenção para aquilo que vocês têm em casa que deveria ser digitalizado. Por exemplo, você pode recolher tudo e escanear tudo de uma vez, ou, se você está trabalhando num projeto, você pode escolher apenas as coisas para esse projeto e se preocupar com o resto depois. Se você quer ter um projeto, fazer um projeto, é mais fácil você se concentrar numa coisa. Senão, às vezes, você fica meio emperrado aqui. Eu só vou fazer isso quando eu tiver tudo para escanear, todos os meus registros digitalizados. E talvez leve tempo para você fazer isso. Então, eu digo que você comece numa escala pequena e depois você vai acrescentando. Você vai começar a colocar em categorias de maneira assim um pouco não muito rígida, em categorias que estão baseadas em
coisas que você vai depois especificar para os seus fotos digitais. Se você, por exemplo, agrupou se você tem 4 linhas de família nesse projeto, você vai pegar as fotos que você vai escanear, suas fotos físicas, e você vai colocar em pilhas na sua mesa da sala, de acordo com aquelas famílias. Se você vai ordenar por década, você vai ter uma pilha para cada década e depois uma pasta para cada década. Conforme da mesma forma que você fez arrastando do seu arquivo digital para outra pasta. Antes de voltar à parte organizacional, eu queria falar sobre como escanear e como digitalizar sua informação de maneira correta, principalmente se você estará fazendo algo que vai ser impresso. Tem uma grande diferença entre escanear para imprimir e escanear para uso na web. E eu falo isso porque todas as semanas eu tenho um cliente que fala: bom, eu já estou pronto para começar, eu tenho todas as minhas fotos escaneadas. Há meses nós vimos fazendo isso, já pegamos fotos de todos os lugares e agora trazem para nós. E é um arquivo pequenininho, que é muito pequeno para a gente imprimir e colocar no livro. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para que vocês saibam para você saber o que está fazendo. Você vê aqui à esquerda, eu tenho uma foto, um scan, e aqui eu tenho outro ao lado. Nesse vídeo, isso aqui engana um pouquinho, porque aqui na tela, a da direita, parece... Você não pode dizer a da esquerda parece um pouquinho mais macio, mais liso, e a da esquerda parece que tem parece uma foto mais áspera. Se elas tivessem sido colocadas lado a lado numa página, qualquer defeito iria aparecer. Na tela, a tela perdoa muitos erros. Então, é isso que você tem que pensar. Primeira coisa, quando você está escaneando, limpe o seu escaneador. Você vai, olha só, sem poeira, sem ter coisas que estavam no vidro do seu scanner. Então, limpe o vidro do seu scanner para não ter esse tipo de surpresa. Tem 2 números mágicos que eu quero que você se lembre. Um é 772 e 300. É a quantidade de pixels por polegada. 72 pixels por polegada é o padrão para o que vai ser mostrado numa tela. Qualquer coisa que vai ser digitalizado, a resolução ideal é 72 pixels por polegada, mas você precisa de 300 para fazer alguma coisa impressa e de boa qualidade. Então, veja o nosso logotipo aqui. Isso aqui, vocês já viram no jornal, ou já viram um comercial no jornal e o logotipo que parece todo estranho, não está lisinho, não está bonitinho. É porque alguém pegou esse logotipo de um website e tentou imprimir no jornal. Não tem pixels suficientes. Então, está vendo que as pontinhas aqui são todas serrilhadas. Então, aqui ao lado é uma de resolução total. Então, vai parecer bem mais limpo. Mesma coisa aqui à esquerda. Vai estar muito boa para apresentação na tela ou num blog. Mas se você for tirar do blog e imprimir para um livro, como uma página inteira, vai aparecer bem nublado. Então, a outra vai parecer mais clara e mais lisa. Todo scanner é diferente, então não sei exatamente como fazer no seu, mas geralmente o que você precisa é buscar algum tipo no seu scanner, você encontrar o número correto para colocar nos settings do seu scanner para você ter a resolução correta. Uma coisa que você tem que ter cuidado e que nossos clientes tiveram problema alguns é que eles usaram o setting automático do scanner. Então, alguns talvez os scanners mais antigos, talvez não os modernos, mas os antigos, se você usa a forma mais fácil de escanear, ela vai escanear sempre com 72 pixels. E você não sabe, porque no computador está ótimo, mas vai ser muito pequeno, muito ruim a resolução para imprimir. Outra coisa para ter em mente é que 300 pixels por polegada
é que para você manter o mesmo tamanho da sua original. Então, por exemplo, se eu tenho uma foto aqui que é 2x3 e eu vou escaneá-la e eu quero que ela apareça com essa medida 2x3, eu vou escanear a 300. Mas se eu quiser ampliar a foto, eu quiser fazer ela maior, aí eu vou ampliá-la com mais pixels. Então, eu vou escaneá-la com uma maior resolução. Então, vai ser quase 2 vezes maior. Eu vou usar uma quantidade de pixels o dobro também. Ou posso até usar 1.200. Depende de quanto você vai ampliar essa foto. Você vai precisar de mais pixels. Alguns têm settings que fala que output, o tamanho, você pode deixar ali no 300, mas você pode dizer para o scanner qual é o size, o tamanho que você quer. E eu vou colocar ali o meu alvo no scanner do tamanho que você quer. E aí ele vai me escanear com fotos no tamanho da ampliação pretendida. Eu espero que tudo isso esteja fazendo sentido para vocês. Mas se vocês tiverem perguntas no final, por favor, venham falar comigo no final. Uma coisa que você deve evitar é entrar no Photoshop e dizer uma coisa que você fez o download da web. E você pode, na verdade, entrar no Photoshop e mudar para 300 se ela era originalmente a 72. Nem sempre isso é uma boa ideia, porque o que vai acontecer é ele vai pegar... Na verdade, quando ela for ampliada, ela vai estar bem nublada, bem opaca. E se você está escaneando ou se você está levando para um profissional, geralmente 3.600 pixels é bem adequado. Você precisa de um número muito maior para slides, porque ele é tão pequenininho. Mas 36.000 pixels geralmente é bom para os slides. Então, eu quero falar sobre os formatos dos arquivos. Isso confunde muitas pessoas. Que formato eu devo usar? JPEG, o quê? Eu não vou dizer o que eles são, mas geralmente, se você está fazendo um projeto impresso, geralmente dizemos aos clientes para escanear como TIFF, se for a opção no seu scanner. Porque geralmente isso o programa não comprime para fazer ficar menor. Ele lhe dá toda a informação original do scan. Então, vai manter essa informação, não importa o que você fizer com o arquivo. Não recomendamos como PNG ou GIF. Esses podem ser úteis para outras situações, mas é bom evitar, porque você vai ter problemas. Então, se você precisar um outro arquivo, você pode fazer cópia e salvar como PNG, mas não o que você quer trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre o JPEG. O JPEG é o padrão, mais ou menos, de foto que todo mundo usa para tudo. E não há nada de errado com o JPEG. Eles são arquivos comprimidos que pegam a informação e comprimem mais para que você possa usar menos tempo na web para carregar, mas não é o ideal para imprimir. Se você usa um JPEG para imprimir, existem coisas que você deve saber e você tem que lidar com o JPEG de maneira correta para que ele possa ser usado de forma impressa. A primeira coisa que eu recomendo, sempre que você está escaneando ou digitalizando e fazendo como JPEG, veja que os settings de qualidade, o padrão está colocado na qualidade máxima. Se o máximo for 12, coloque 12. Você vai ter que ajustar para o máximo. Outra coisa que você deve saber do JPEG, você não pode ou você não deve abrir um JPEG e editar e salvar isso. Cada vez que você faz isso, ele comprime mais o arquivo. Então, se você tem uma boa qualidade de scan e você quer consertar o óleo vermelho ou qualquer coisa assim e fechar, a próxima vez que você volta, agora eu vou escurecer aqui um pouco o fundo da foto, e você fecha. E na próxima vez, você quer agora corrigir um pouco a cor. Cada vez que você faz isso, você tem um arquivo cada vez menor, mais compresso.
Então, se você vai editar uma foto, se você fizer isso no TIFF, você pode continuar abrindo, fechando, editando, e isso nunca vai comprimir o conteúdo do arquivo. E se você tem essas fotos, essas lindas fotos, esses arquivos escaneados, eu sugiro que vocês peguem esses arquivos TIFF e façam uma cópia. Você pode fazer isso com toda uma pasta de uma vez. Mas faça também uma cópia desse TIFF e use o JPEG para colocar no Facebook, por exemplo, ou no Family Search, ou mandar por e-mail para alguém. Alguma coisa que você vai fazer na web. Mas você ainda tem o seu file TIFF original, que é aquele negativo limpo e claro. Isso aqui é um exemplo de compressão JPEG. Você dá para ver aqui toda essa imagem toda alterada com esses defeitos. É porque ela foi escaneada num setting de qualidade muito baixa. Então, é isso aqui que você vai ter no final. Para uma câmera digital, você deve ver se você está tirando fotos que você quer imprimir. Se você sabe que nunca vai colocar no Facebook, não interessa a qualidade. Mas se você quer imprimir, você tem que ver que os settings da sua câmera estejam na qualidade que coincidem com o que você vai usar. Mais uma coisa sobre mandar fotos por e-mail. Nós temos clientes que nos enviam fotos ou eles recebem fotos dos filhos e mandam para nós. E eles começam, às vezes, com uma foto clara, de ótima resolução, mas ao mandar pelo telefone ou mandam por um e-mail, usando a e-mail esta foto, por exemplo, e o que vai acontecer é que vai pegar aquela bela foto com alta resolução e vai comprimi-la por uma cópia menor e vai mandar para o e-mail. Então, quando você tira do seu e-mail, não vai estar muito boa ao imprimir. Então, se você tem pessoas mandando fotos por e-mail, ou se você vai enviar para alguém por e-mail, você tem que ver, você deve colocar a resolução original do arquivo. Vai ser maior e vai levar mais tempo para carregar e enviar. Mas se você imprimir, ela vai estar muito melhor. Mesmo no iPhone, tem settings lá que você pode ajustar para mandar o arquivo na resolução original e não encolhido ou comprimido. Outras coisas que você pode fazer com a sua foto, tente usar a autocorreção da foto. Você pode ter um resultado muito melhor com fotos que estão assim, um pouco já apagadas pelo tempo. Você vai ficar impressionado como essas fotos podem ser melhoradas usando o Photoshop e outras coisas. Se você tiver uma foto assim, claro, você vai precisar de muita ajuda. Existem lugares profissionais que podem pegar uma foto danificada e fazer essa restauração. Eu conheço lugares que são especializados nisso. Agora você tem todas as suas fotos digitais organizadas. Você tem todas as suas fotos físicas escaneadas e elas estão no seu desktop numa pasta chamada Scans. Não é isso que você quer fazer. Você vai voltar para aquela fase de arrastar as fotos. Você vai abrir essa pasta de scanners e você vai começar a arrastar para as suas pastas adequadas. Aqui alguns scans que eu terminei há pouco tempo nesse projeto. Eu sei que essa foto aqui vem desta década, então eu vou colocar aqui dentro da minha pasta apropriada. Também, fora isso, por favor, não deixe suas fotos na câmera. Quando você for tirar novas fotos, não as deixe na foto ou no flash drive. Você pode imediatamente, após de ter esse sistema, é fácil. Você chega em casa das suas férias no Havaí e você navega pela pasta onde você tem as fotos de família, por exemplo, desse ano. E aí eu criei uma nova pasta dentro do ano
e eu coloco lá, férias no Havaí. Eu pego todas as fotos dali e eu arrasto para aquele pasta e pronto. Eu levo 2 minutos para fazer isso. Dessa forma, quando o filho ligar e dizer, oh, mãe, você pode me mandar a foto, aquela foto, você sabe exatamente onde ela está. Você só tem uma pasta para procurar. Você não tem que falar, em que flash drive eu coloquei isso, em que jump drive, onde é que está. Se você faz isso rápido e da maneira certa, logo, você vai poder encontrar suas fotos imediatamente. Você não precisa renomear. Você pode fazer isso depois, quando você tiver tempo. Mas é tão fácil criar uma pasta no lugar certo e colocar as meias ali de uma vez e pronto. E aí, se você quiser, quando tiver tempo, você volta lá e você pode identificar essas fotos e documentos no seu metadata e colocá-las no seu sistema. E se você ficar atualizado, colocando sempre ali nos pastas certos, você vai sempre saber onde encontrar o que você quer. E é bem mais fácil do que imaginar um sistema difícil que você tem que colocar rótulos. Esse aqui é o ano, esse aqui é o meu filho Kevin. Essas são ferramentas, de usar palavras-chave para usar suas fotos. Mas se você tem as coisas numa forma que faz sentido, organizada, você não tem tanto trabalho em nomear e classificar as fotos. É muito trabalho, leva muito tempo fazer isso. Porque eu sei que eu posso só chegar ali numa pasta e em alguns segundos eu acho a pasta que eu quero e arrasto a foto. E a última coisa é que se toda essa tecnologia parece uma coisa assim, mais do que você pode suportar e que lhe dá até medo, consiga ajuda. Você pode ir para a biblioteca de História da Família. É a coisa mais incrível no mundo. Você leva suas fotos lá, os seus livros, e eles podem escanear para você grátis. E eles são missionários tão simpáticos que ajudam você a fazer isso. Tem tantas formas de você poder fazer isso e ter ajuda. E pergunte ao seu filho ou neto de 6 anos de idade. Ele vai saber fazer. Agora está tudo organizado da maneira que você quer. Agora você pode respirar, relaxar e saber que você sempre vai poder achar as fotos que você quer. Agora, compartilhe e coloque num livro bonito. Carregue no Family Search. É um recurso maravilhoso que temos para compartilhar. Faça cópias, coloque em DVDs e enviem para todos os seus parentes. Compartilhe essas fotos com os seus parentes. E assim, se alguma coisa acontecer com o seu computador e acontecer alguma coisa com o seu arquivo cloud, mais alguém tem uma cópia daquele disco. E essas fotos não terão sido perdidas para sempre. Muito obrigada por virem hoje. Eu terei prazer em responder perguntas e eu estarei aqui com o meu marido e teremos prazer em responder as perguntas. Se vocês quiserem falar conosco depois, mais tarde, vamos estar na cabine 220. Vocês podem nos contactar diretamente. Teremos muito prazer em ajudá-los com qualquer pergunta que tenham. Muito obrigada.